Eu estava sozinho em casa em uma noite. Quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, estava sozinho em casa. Meu pai e minha madrasta estavam no trabalho. Não era nada novo, mas eu estava assistindo ao filme A Maldição da Tumba do Rei Tut. Não era nada assustador para mim, poucas coisas me assustavam, ainda não me assustam, mas eu estava sentado no sofá quando ouvi um estrondo vindo do corredor, que ficava bem perto do nosso centro de entretenimento, onde estava a TV. Meus olhos se moveram naquela direção e vi uma grande sombra do deus Anubis. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, com a cabeça voltada para mim e olhos vermelhos brilhantes. Eu queria gritar, mas sabia que era inútil. Ninguém podia me ouvir, e então uma luz branca, meio dourada ofuscante veio de trás dele. Ele gritou de dor e desapareceu. Essa imagem ainda está viva em minha cabeça até hoje. Não sei quem ou o que era aquela luz ofuscante, mas sei que ela salvou minha vida naquela noite. Nunca contei isso a ninguém até agora, porque sabia que ninguém acreditaria em mim naquela época. Morávamos em uma casa da qual meu filho de 3 anos tinha pavor. Ele nos contava sobre uma senhora que ficava no final do corredor. Aparentemente, havia 2 meninas que tentavam levá-lo até ela. Ele via um cara com cara de cachorro no quarto de brinquedos que o perseguia. Coisas assustadoras que achávamos que ele tinha visto na TV, ouvido em algum lugar ou imaginado. Normalmente, ele nos chamava à noite, todas as noites, pois seu quarto ficava a 2 cômodos do nosso. E eu ou minha esposa nos levantávamos e o confortávamos até que ele dormisse novamente. Às vezes, ele corria para o nosso quarto se estivesse realmente assustado. Tínhamos assoalho de madeira, então o barulho fazia eco. Devo admitir que ele nos deixava um pouco paranoicos, pois víamos coisas pelo canto dos olhos. Ele ficava feliz assistindo a TV ao nosso lado, depois olhava para o corredor e ficava paralisado. Perguntávamos o que havia de errado e ele dizia: "Ela está lá, papai." Então, fiz uma espada de brinquedo de madeira para ele, comprei uma pistola a laser e saíamos para caçar monstros todas as noites. Ele me dizia onde procurar e nós destruíamos todos os monstros. Ele estava mais feliz. Minha esposa foi para o exterior com ele para visitar a avó que estava morrendo. Fiquei sozinho por 6 semanas. Na primeira noite, eu ouvi chamar e estava prestes a me levantar, então percebi que estava sozinho. Achei que estava tão acostumado com isso que imaginei. Na segunda noite, a mesma coisa. Levantei-me e verifiquei, para me certificar de que estava imaginando. Na terceira noite, eu estava realmente acordado, lendo, quando ouvi novamente. Dessa vez, porém, ouvi correndo pelo corredor. Pulei da cama e chutei a porta. Que se dane essa merda. Normalmente, dormimos com a porta ligeiramente entreaberta. Depois disso, eu a tranquei todas as noites. Comecei a dormir em seu quarto quando ele voltava. Não aguentava mais deixá-lo dormir sozinho. Meu irmão falso. Isso aconteceu seriamente comigo no ano passado. Eu estava sozinho em casa. Meus 2 irmãos mais velhos estão sempre em nossa igreja local, que fica bem perto de nós, a uma rua de distância. Também não tínhamos eletricidade durante o dia e não podíamos pagar a conta em dia. Então, eu estava sozinho em casa. Tenho de admitir que não estou na igreja com meus irmãos porque sou muito preguiçoso quando se trata de religiões e de coisas que exigem que eu saia e converse com as pessoas. Eu sempre preferia ficar sozinho em casa, naquela época. Então, sim, eu estava sozinho em casa, sem eletricidade, apenas usando meu telefone, desenhando coisas em meu caderno de desenho, música etc. Meu irmão chegou em casa e foi direto para o quarto, sem falar nada nem nada, mas não foi muito rápido, ele andava normalmente com um rosto normal. Então, depois de algumas horas, já estava quase anoitecendo, temos velas, mas não consegui encontrá-las, então perguntei ao meu irmão que ainda não tinha saído do quarto. Ele saiu rapidamente e foi para fora da casa depois de me dizer para segui-lo e consertar a eletricidade. Eu perguntei, qual é o seu plano, e ele me pediu para pegar a chave de fenda e o alicate. Ele me ensinou como recuperar a eletricidade quando ela é cortada, me disse para cortar essa coisa pendurada que era uma trava para esse medidor de eletricidade. É uma coisa em forma de círculo que fica presa a uma parede em todas as casas que têm eletricidade. Ele me disse para remover o lacre após a trava e retirou toda a tampa. Isso revelou um chip de plástico que estava entre o metal que deveria estar em contato com a tampa que acabei de remover, então removi o chip, coloquei a tampa de volta e as luzes se acenderam. Foi fácil. Meu irmão voltou direto para o quarto. Em seguida, recebi uma ligação em meu telefone. Vamos passar uma noite aqui, você deveria vir para cá, temos eletricidade e comida aqui.
disse meu irmão. A pessoa que estava falando, é claro que conheço sua voz, conheço a voz do meu irmão. Essa voz é a que me ajudou a consertar nossa eletricidade. Perguntei a ele onde você estava e ele me disse que estava na igreja. Eu disse, pare, é óbvio que você está brincando, você é tão idiota. Mas eu queria ir até o quarto dele só para jogar um travesseiro nele, mas percebi que não estava ouvindo nenhuma voz vinda do quarto dele enquanto eu falava com ele. Ele estava falando normalmente, não estava calado, eu deveria ouvi-lo lá dentro, mas não havia voz alguma. Eu não conseguia correr, minhas pernas ficaram tão fracas que eu nem queria fazer nenhum som. Lentamente, como uma unha, peguei minha calça e caminhei lentamente para fora, olhando para todos os cantos. Eu estava chorando muito, meus lábios tremiam enquanto eu pensava, se isso é uma pegadinha, caramba, eu sou mesmo um pedaço de bolo. Mas não é. Não é uma pegadinha, cheguei à igreja tremendo, e até chorei mais quando vi meus 2 irmãos. Eles nunca tinham me visto chorar daquele jeito antes, estou até chorando enquanto digito isso. Deve ser a lembrança mais traumática de minha vida, estive com alguém que certamente não é humano. Esse não é meu irmão, conversei com ele, segui suas ordens para consertar nossa eletricidade, segui as ordens de um não humano. Sozinho em casa. Estou no primeiro ano da faculdade e sempre que penso nesse incidente ou conto a história, ainda fico tremendo como se tivesse acontecido ontem. Um pouco de história, eu cresci em uma casa mal assombrada. Houve um incidente em que um balde voou pela sala e quase me atingiu, foi 8ª série, algo agarrou minha perna enquanto eu penteava o cabelo no banheiro, aproximadamente 9ª ou 10ª série. Coisas diferentes como essas. Além disso, também já vi coisas como sombras, pessoas e amigos também. E emocionalmente? Droga, como se o ambiente fosse absolutamente tóxico. Simplesmente sombrio. Não sei como explicar isso. Embora eu tenha vivenciado coisas diferentes enquanto crescia, quando cheguei ao início do ensino médio as coisas realmente pioraram e, quando esta história se passa, é o início do meu último ano e foi o pior de tudo. Quando eu estava no último ano do ensino médio, eu assistia principalmente a programas e fazia a lição de casa. Eu não fazia muita coisa. Principalmente porque não tinha carteira de motorista nem carro. Minha vida consistia basicamente em assistir a TV, fazer a lição de casa, ser líder de um pequeno grupo às quartas-feiras para o grupo de jovens e líder do Ministério Infantil aos domingos. Honestamente, era só isso. Tenho uma família grande e, a essa altura, meus 3 irmãos mais velhos se mudaram, então éramos apenas eu, minha irmã gêmea e meus pais. Eu estava acostumado a ter sempre alguém em casa. Mas não dessa vez. Morávamos em uma área rural no noroeste da Pensilvânia. Minha irmã gêmea me avisou que tinha que sair da escola mais cedo para poder dirigir e cobrir um turno de trabalho. Meu pai trabalhava a cerca de 1 hora de distância de nossa casa, portanto, só voltaria para casa por volta das 19 horas, talvez mais tarde. E minha mãe estava fora da cidade. Então, desci do ônibus escolar por volta das 15 horas. E imediatamente subi para o meu quarto para continuar vendo House. Por volta das 16 horas, percebi um barulho vindo do quarto dos meus pais. Logo pensei que fosse por causa dos nossos gatos. No entanto, o barulho persistiu e ficou mais alto. Então, por volta das 16h30, sentei-me na cama e fiquei ouvindo. Parecia que alguém estava jogando coisas, quebrando coisas e rasgando coisas. Fiquei sentado com medo, não conseguia me mexer. Durante a meia hora seguinte, fiquei apenas ouvindo e o barulho aumentou muito. Levantei-me da cama e, em silêncio, apoiei meus pés no piso de ladrilhos. E eu podia sentir. Sentia vibrações vindas de debaixo dos meus pés. O barulho era muito alto. Você pode estar pensando, por que não chamou alguém? Bem, eu não tinha um telefone celular até alguns meses depois disso. E não tínhamos mais telefone fixo. Fiquei parado por meia hora e não sabia o que fazer. A essa altura, eram cerca de 5h30 e eu estava chorando de tanto medo. Nesse momento, o barulho era tão alto que estava machucando meus ouvidos. Mas, de repente, o barulho parou. Do nada. Ele parou. E isso me assustou ainda mais porque o que quer que estivesse lá embaixo não tinha para onde ir a não ser para cima. Eu não tinha como me defender. Eu literalmente encontrei um prato de jantar e uma baqueta de madeira, para uma bateria, você sabe, no meu quarto, então eu estava segurando-os em minhas mãos. Cara, eu estava tremendo. Eu estava ouvindo e esperando para ouvir alguma coisa. E eu juro que pude ouvir alguém subindo as escadas. Ouvi o degrau Ranger. E joguei o prato no corredor.
e um dos meus gatos entrou no quarto. Agora sei que a pessoa que estava subindo as escadas não poderia ser ela. Todos os nossos gatos sobem e descem as escadas correndo. E você pode ouvir isso, e há uma diferença entre a forma como soa. E então, nada. Nada acontece. Fiquei ali tremendo e chorando durante a meia hora seguinte. Então, ouvi a porta da frente por volta das 6 horas, e minha gêmea anunciou que estava em casa. Desci correndo as escadas, chorando, e ela ficou muito confusa. Tentei contar a ela, mas eu estava tão nervosa e chorando tanto que não consegui explicar direito. Eu disse, vole comigo, por favor, e atravessamos a sala de estar até a entrada do quarto dos meus pais. Acendi a luz. E, para minha surpresa, tudo estava no lugar. Até hoje, fico muito ansioso por estar em casa sozinho. Estou muito feliz por não morar mais lá. Depois que o banco tomou nossa casa, nós nos separamos para ir à faculdade e meus pais se divorciaram, o que foi muito bom e eles são melhores amigos agora. E não tenho certeza se devo avisar os novos proprietários sobre a casa.